Muito bem, nós vamos começar a nossa primeira palestra deste nosso dia, nosso retiro, para os catequistas. E eu gostaria de começar esta primeira palestra para vocês, dizendo como que a Igreja Católica, ela diz sobre a catequese. O que é a catequese? Isso é no documento, como eu falei para vocês no começo, é o documento da catequese Credendum, de 1979, 16 de outubro de 79, eu estava com 8 anos, se não me engano, 7 anos de idade, eu sou de 72, 79 são 7 anos, né? Eu estava com 7 anos de idade. Né? Se alguém aqui é antes de 79, quem é antes de 79 aí? Um monte de gente, né? Eu sou de 72. Então, a igreja diz assim: a catequese foi sempre considerada pela igreja como uma das suas tarefas primordiais, porque Cristo ressuscitado, antes de voltar para o Pai, deu aos apóstolos uma última ordem: fazer discípulos de todas as nações e ensinar-lhes a observar tudo que lhes tinha mandado. Deste modo, lhes confiava Cristo a missão e o poder de anunciar aos homens aquilo que eles próprios tinham ouvido do Verbo da vida, visto com os seus olhos, contemplado e tocado com as suas mãos. Ao mesmo tempo, confiava-lhes ainda a missão e o poder de explicar com autoridade aquilo que ele lhes tinha ensinado, as suas palavras e os seus atos, os seus sinais e os seus mandamentos, e dava-lhes o Espírito Santo para realizar tal missão. Irmãos, tem uma palavrinha-chave aqui desta primeira parte que eu gostaria de frisar bem com vocês, que é essa daqui. Autoridade. Autoridade para poder dar a catequese. Cristo, ele confiou aos apóstolos esta missão de transmitir tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que os apóstolos, os primeiros apóstolos, os 12 apóstolos que Jesus escolheu, né, estiveram com ele, tocaram Jesus, viram Jesus, escutaram Jesus, né, escutaram da boca dele tudo aquilo que ele deixou para nós, que hoje nós encontramos na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Cristo deu autoridade para eles. E hoje, a igreja, ela dá essa autoridade também para vocês, catequistas. Autoridade de proclamar, de anunciar as maravilhas de Jesus Cristo. Na sua vida, principalmente, eu sempre digo, o primeiro ouvido, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Muitas vezes não adianta a gente falar para os outros, porque Jesus condenou isso aos fariseus. Vocês colocam fardos pesados nas costas, nos ombros dos outros, mas vocês não fazem. Jesus deu um alerta. Ouvir o que eles dizem, mas não fazer o que eles fazem. Muitas vezes nós, seres humanos, nós que somos os catequistas, nós que somos os anunciadores da palavra, muitas vezes nós colocamos fardos pesados para os outros, mas nós mesmos não observamos o que nós falamos. E o primeiro ouvido, o ouvido mais próximo, é o nosso. É esse daqui. Eu sempre digo isso. Muitas vezes, pela nossa limitação humana, a gente fala para a pessoa: faz jejum. Aí olha para você: você faz jejum? Não, não faço. Por que você pede para os outros fazerem? Né? Por que você pede para os outros aquilo que você não faz?
Que contra-testemunho que é este? Então o catequista, nós somos catequistas, que nós possamos dar o testemunho daquilo que nós fazemos também, gente. Jesus já condenou isso. Condenou isso a hipocrisia dos fariseus. Vocês fazem, vocês pedem para os outros fazerem, mas vocês mesmos não fazem isso. Então a igreja, ela usou a palavra autoridade. Mas como que você entende? Como que cada um de vocês entendem a palavra autoridade? Será que a autoridade é ficar mandando? Senta aqui! Silêncio! Escuta agora! Né? Será que é nesse sentido que vocês compreendem a palavra autoridade? Ou vocês entendem a palavra autoridade num sentido mais teológico? No sentido assim, foi me dado uma missão confiada a mim. Então eu tenho uma autoridade que me foi passada, foi me confiada. Não é a autoridade de mandar os outros a fazer aquilo que você quer. Não é para o seu ego, para satisfazer as suas vontades. Não é uma autoridade para você se gabar. Não, é uma autoridade de confiança. É Deus que está confiando em vocês, para vocês, uma missão. Não existe uma outra autoridade de ficar se gabando. Ah, eu sou catequista. Ah, eu mando, eu desmando, eu faço isso, faço aquilo outro. Eu tenho séculos de catequese, né? Eu tenho tempo. Não, a autoridade justamente é o contrário. É uma missão que lhe foi confiada, gente. Essa é a autoridade. É nós passarmos aquilo que nós recebemos. Nas formações com os padres, nas formações com outros catequistas. É isto que é a nossa autoridade. A nossa autoridade não é nunca mandar nos outros o que nós não fazemos. Faça um jejum, faça um penitência, ou senão o catequista fala assim, olha, vocês que acabaram de fazer a primeira Eucaristia, vocês têm que se confessar antes de receber comunhão. Aí pergunta o catequista, e você? Quantas vezes você se confessa? Olha, faz tempo que eu me confesso. Então você manda os outros se confessar se você nem sabe o que é confissão. Estou dando exemplos práticos que acontecem. As pessoas pedem para os outros fazerem um monte de coisa e ela mesma não faz nem a metade do que ela pede para os outros fazerem. Então essa autoridade está errada. Essa autoridade está errada. A autoridade justamente é aquela. Porque eu aceitei uma missão e me foi confiada esta missão. E a igreja aqui ainda diz, no centro da catequese, encontramos essencialmente uma pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, que sofreu e morreu por nós, e que agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. Este mesmo Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E a vida cristã consiste em seguir a Cristo. A igreja, ela diz que na catequese existe o centro, que chama-se Jesus Cristo. Irmãos, se a sua catequese, se a catequese que vocês dão, que eu dou, não tem como centro Jesus Cristo, a sua catequese de nada mais é, porque vocês não estão anunciando Jesus. Que Jesus é esse que nós anunciamos? Como que aquele que a igreja fala aqui, que sofreu, morreu por nós e ressuscitou. Claro, existe também outras formas que a gente pode falar do Cristo. O Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que perdoa os pecados. Se a sua catequese, aquela que vocês dão para os jovens, para os adultos ou para as crianças, não tem no centro Jesus Cristo, se vocês não falam de Jesus Cristo na catequese, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque na catequese não é momento de falar de política, não é momento de falar
como está a sua família, pegar exemplo da sua família. Não é isso. É colocar no centro da catequese Jesus Cristo. É falar da pessoa de Jesus Cristo. Falar do que ele pode realizar na vida daquele catequizando. Na vida daquela catequizanda. Por quê? Muitas vezes nós anunciamos a nós mesmos. Tem gente que perde tempo, 30 minutos, uma catequese, 50 minutos, uma hora, a pessoa fala dela, e quando vai ver, o tempo da catequese já acabou. Ela já veio com problemas, ela já veio com muita dificuldade, e quando ela vê, às vezes inconsciente, às vezes ela começa a falar dela, dos problemas que ela tem, quando vai ver o tempo, já deu 20 minutos lá de palestra lá, perdido, porque a pessoa esqueceu de falar de Jesus Cristo. Ela falou de outras coisas, mas lá que está na pauta para ela falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, ela não falou absolutamente nada. Então, se a sua catequese não for o centro, a pessoa de Jesus Cristo, nós estamos anunciando quem? A nós mesmos? Foi por acaso eu que morri na cruz? Foi por acaso eu que ressuscitei dos mortos depois de 3 dias? Foi por acaso eu que derramei o Espírito Santo sobre a igreja? Não, foi Jesus. Então, se no centro da sua catequese, meus irmãos, não estiver Jesus Cristo, quando o catequista fala muito dele, quando o catequista fala do padre, quando o catequista fala, isso nas formações que eles estão dando, quando foge dessa realidade, a pessoa está com alguma situação mal resolvida que ela precisa resolver. Pede um tempo para o padre, eu estou com muitos problemas aí, não estou conseguindo dar catequese, porque eu já observei que eu só falo de mim, dos meus problemas. Aí Jesus Cristo, tchau, é deixado para trás. Perde 30 minutos falando da pessoa e 30 minutos da pessoa de Jesus Cristo. Não, a catequese toda, do começo ao fim, é falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. O cristocentrismo na catequese significa também que, mediante ela, se deseja transmitir, não já cada um a sua própria doutrina, ou então a de um mestre qualquer, mas os ensinamentos de Jesus Cristo, a verdade que ele comunica, ou mais exatamente, a verdade que ele é. Tem que se dizer, portanto, que na catequese é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. E tudo o resto sempre em relação com ele. Tudo o resto sempre em relação a Jesus Cristo. E que somente Cristo ensina. Qualquer outro que ensine, fala na medida em que é seu porta-voz, permitindo a Cristo ensinar pela sua boca. Irmãos, na catequese não se pode dar como base central, como centro, Nossa Senhora. Não se pode dar como centro da catequese os apóstolos, a missão da igreja. Não. O centro chama-se Jesus Cristo. Entendeu? O centro não é para falar sobre social, vida social, porque muitas vezes os livrinhos que vêm assim para vocês darem as catequeses aí, que eu conheço alguns livros, vêm de outras dioceses, elaborados por outras dioceses, aí tem lá algumas como que eu posso dizer, alguns resuminhos, aí a pessoa fica presa ao livro, fica lendo o livro. Não, sejam criativos, é isso que nós vamos ver depois aqui, Nós vamos ver aqui depois, do Papa Francisco. Sejam criativos na catequese. Sejam criativos. Usem do livro lá, não peguem o livro, porque tem gente que pega o livro, que eu já vi muito catequista fazer isso. Senta, pega o livro e fica lendo o livro na catequese. Sejam dinâmicos. Se for possível, até plante uma bananeira ali.
Mas sejam dinâmicos. Deem uma nova catequese que vocês dão. Por exemplo, está 30 anos, 20 anos, 25 anos, 15 anos dando a mesma forma. Sejam criativos. Isso nós vamos ver depois aqui, ó, o Papa Francisco. Sejam criativos na catequese. Usem as tecnologias de hoje. Coloca lá, faz um negócio interessante na lousa, ao invés de escrever. Porque muitas vezes, esse momento assim de ficar sentado, lousa, tem pessoas que não conseguem mais. Porque ela já enfrenta isso a semana toda, vai para a escola, naquele jeito lá, lousa, sente alguém que fala. Sejam criativos. Fala para o padre, hoje a catequese que a gente vai dar, a gente vai lá sei lá, vou pegar as crianças, nós vamos para outro local, vamos fazer uma coisa mais aberta. Usem criatividade, mas não fujam do tema. Se aquele tema que vocês vão estar falando no domingo, na semana lá, que esteja de acordo com o local. Para que vocês possam usar o local, por exemplo, trazer umas crianças para cá. Vocês vão falar sobre a criação para as crianças. Olha que lindo. Vocês vão falar das árvores. Vem cá, criança. Essa árvore aqui Deus criou para nós. Olha, escuta o canto dos passarinhos. Os passarinhos cantam para nós. É usar a criatividade. Vai falar da criação? Não fala na sala de aula. É um exemplo. Não fala na sala de aula. Vou dar uma voltinha com as crianças, com os jovens, com os adultos. Mostra para eles os animais. Mostra para eles o mundo, tudo que foi criado. Isso é criatividade. Aí fica dentro da sala. A pessoa já fica a semana toda estudando. Sala, ela fica já condicionada. Faça algo diferente. Estão compreendendo? Para a catequese de vocês darem respostas. Para a catequese de vocês darem depois as pessoas procurarem você, que eu estava escutando a conversa dela, que era a primeira catequista dela que é hoje, que estava falando ali, negócio dela, meu primeiro catequista, que hoje... Não, viu? Aqui eu dei catequese para a irmã da Juliana, eu perguntar quantos anos ela tem. Ah, tá, entendi. 37. Ah, entendi. Vocês estão compreendendo? O tema que nós vamos falar sobre criação. Nossa, vamos sair. Olha quantas coisas que Deus criou para a gente. Os animais, criou os vegetais, criou as plantas. De repente vocês, quando vão mostrar isso para as crianças, para os adolescentes, para os jovens ou para os adultos, vai ser mais compreensível para eles. Não é bonito assim? Isso é criatividade, gente. É aquilo que nós vamos ver aqui que o Papa fala. Sempre se fez assim. É a frase que todo mundo fala. Sempre se fez assim e continua fazendo. A mesma coisa. A mesma coisa. Sejam criativos. Eu sou muito criativo nas minhas palestras. Às vezes eu faço aqui alguma coisa, aqui um jumentinho de Jesus. Eu sou muito criativo. Por quê? Porque eu sei que vai marcar daquela forma. A pessoa, quando vê um gesto semelhante ao que eu fiz, a pessoa vai lembrar da palestra automaticamente. Né? Isso que é maravilhoso. A igreja diz a respeito da fonte. A fonte da catequese, qual será para vocês? Qual será que é a fonte da catequese? A Bíblia. Isso, a Bíblia. A catequese sempre há de aurir o seu conteúdo na fonte viva da palavra de Deus. Na fonte viva da palavra de Deus. Então a fonte da catequese chama-se Palavra de Deus. Não é aquele livrinho que vocês receberam para ser transmitido, né? Ali não está a fonte. A fonte é justamente esse livro aqui enorme, né? É aqui que está a fonte. A fonte da palavra é esta, a Bíblia. Eu ontem fui pregar lá em São Paulo, esqueci minha Bíblia lá. Vou ter que esperar que eles me chamem de novo para pegar a Bíblia de volta. Não trouxe a minha hoje. Transmitido na tradição e na Escritura.
A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito inviolável da Palavra de Deus, confiado à Igreja, como recordou o Concílio Vaticano II. Segundo o mesmo concílio, o ministério da Palavra, que abarca a pregação pastoral, a catequese e toda a espécie de instrução cristã, com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. Irmãos, os 3 pontos principais que eu coloquei aqui: a autoridade, o centro da catequese e a fonte. A fonte da sua catequese, da minha catequese, chama-se Bíblia. Não é um livrinho que você deve acompanhar. Ali não está a nossa fonte. A fonte está na palavra de Deus. Lá está aí os capítulos, versículos, que vai ser dito. Mas muitas vezes no livro não está todo o texto. Então o que vocês vão fazer? Vão ver onde está o texto, o que é que fala o texto. Vocês vão meditar durante a semana. Porque eu sei que catequese se prepara, vai se preparando os encontros. Hoje nós vamos falar de Deus Pai. Nós vamos falar sobre agora a salvação em Jesus Cristo. Vamos conversando. Vamos vendo o que a igreja ensina a respeito de cada coisa, de cada assunto. Né? Mas sempre com a base a Sagrada Escritura. Eu sempre digo isso em todas as pregações que eu dou. Católico tem que ter a Bíblia. Primeiro ponto, tem que ter a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica. Gente, é imperdoável uma pessoa católica que não tenha o catecismo. Ela vai estar anunciando quem ou o quê? Sem saber o que a igreja realmente ensina. É aquilo que eu sempre falo nas pregações, o achismo. Retirem essa palavra da boca de vocês. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho. Quantos catequistas que falam essa palavra, eu acho, não leva ninguém à fé, não leva ninguém à verdade. Eu acho, é sua opinião. Então não é a sua opinião que está sendo colocada ali para ser ensinado. Não é a sua opinião. É o que a igreja realmente transmitiu. E vocês, por autoridade, por confiança do Espírito Santo, vocês estão transmitindo fielmente. Porque a igreja católica, ela está passando de boca em boca tudo aquilo que foi deixado pelos apóstolos. A primeira pessoa, Jesus Cristo. Então, catequista, se você não tem ainda o catecismo da Igreja Católica, se você não se preocupou em ter durante 30 anos de catequese, 20 anos, você está anunciando a quem? Está anunciando a você? Está anunciando as suas ideias? Ou está anunciando Jesus Cristo que a igreja ensina? É muito sério isso. Que nós vamos ver depois muita coisa aqui. Nós vamos falar sobre devoção popular, a piedade popular. Vocês vão ver que muita coisa que a igreja está falando aqui. Ó. Eu sempre falo, existem muitos católicos, até catequistas, ministros, que são supersticiosos. Tem superstição. Porque a fé ainda não está sólida. A fé não está sólida. Então tem um monte de superstição. Vocês vão ver, gente. Vocês acham que eu vou pegar mansinho com vocês? Vou nada. Ó o dedinho do Paulo, ó. Vou não. Ainda bem que está sendo gravado. Vocês vão ver tudo isso que eu estou falando depois. É um puxão de orelha bem dócil, bem legal para vocês. Porque existem gente católicos que são supersticiosos. Tem superstição demais, misturado com a fé. Aí a pessoa não sabe o que é fé e o que é superstição, e o que não é mais devoção, o que é piedade. Não sabe mais. Ela não sabe. A catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental.
Pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Cristo Jesus age com plenitude na transformação dos homens. Irmãos, a catequese, ela deve estar vinculada, eu vou colocar a palavra vínculo, ou ligada aos sacramentos. A catequese, ela deve estar vinculada aos sacramentos. Quem está dando catequese para a primeira infância, para as crianças, elas vão receber qual sacramento? A Eucaristia. Vocês que são catequistas aí, de repente, de batismo, vão receber qual sacramento? Do batismo. Então, a catequese tem como vínculo, ligação, a ação litúrgica. A ação litúrgica é outra coisa também que pega muito. Tem crianças e jovens que não participam das missas. Não participam das missas. Muitas vezes o catequista fala assim para os pais: olha, nós queremos ver seus filhos na catequese. Os pais obrigam os filhos a ir para a missa. E os pais? E os pais das crianças? Que deveriam ser os primeiros catequistas. Ou os catequizando também de vocês. Porque é aquilo que eu volto a falar. Fala-se, obriga-se e não se faz. Quantos pais que levam as crianças para padre, minha criança está com 7 anos de idade, já está na idade de levar catequese. Sim, traz ela aqui, vamos fazer a turma aqui de catequese. Só que os pais não frequentam a igreja. Existem vários padres assim. Vocês podem ver pelas crianças de vocês aí, que não frequentam a igreja. Não frequentam a igreja. Obrigam as crianças a frequentarem. Aí tem algumas paróquias que o padre, ele exige que os pais venham com as crianças. Então tem algumas paróquias que o catequista está com uma lista lá, ele vê as crianças e vê a participação dos pais. Eu não sei como funciona lá no São José. Não sei como funciona essa questão, se é assim. Mas tem catequista que está lá com a lista, a relação dos nomes, ela sabe quem é a criança e pergunta: cadê seus pais? Estão aí? Por quê? Porque não adianta somente o pai ou a mãe da criança obrigar os filhos a participar, a receber os sacramentos, porque essas pessoas que também não participam mais da igreja, elas não tiveram uma boa formação, uma boa catequese. Elas não tiveram. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é aquilo que eu falei uma outra vez que eu estava lá. Uma moça, ela não está aqui, ela levantou a questão: mas eu sempre dei a catequese, sempre falei tudo, não sei o quê. E eu tinha dito para ela assim, o seguinte, eu falei assim: cada criança, cada jovem, cada pessoa tem uma história. E nós vamos ver isso aqui. O Papa Francisco, ele falou uma coisa que eu já vinha falando há muito tempo nas minhas pregações dos grupos de orações. Falta acompanhamento, gente. Falta da nossa parte acompanhamento. Nós acompanharmos. Por isso que as pessoas hoje se deixam ir para outras comunidades evangélicas e assim por diante. Porque falta acompanhamento. Não é somente dar catequese, mais uma turma, e a pessoa se enche de cigarro, mais uma turma formada, mais uma turma. E aí depois, deu 15 anos de idade, a pessoa deu 15 anos, ó, desapareceu, recebeu crisma, nunca mais apareceu na igreja. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não foi curada, aquela pessoa não foi libertada, aquela pessoa não teve acompanhamento da sua parte, porque a sua função, parece que você está recebendo um salário, a sua função é só da catequese, é só formar mais católico cristão para a igreja. A igreja não quer quantidade. Qualidade, gente, qualidade de cristãos católicos, pessoas que descubram a sua vocação, que dentro da igreja tem um lugarzinho para ela. Hoje vocês estão na comunidade, hoje vocês, batizados, têm uma função. Então todos batizados têm uma função na igreja, todos têm uma função. É despertar, né, desses católicos que foram batizados, receberam a primeira comunhão,
e receber o crisma, o sacramento da crisma, e depois desaparecer. Eles também têm um lugarzinho na igreja. E é justamente isso que a igreja vai falar agora, sobre as fases do ser humano. Na primeira infância, momento muitas vezes decisivo, é aquele em que as criancinhas recebem dos pais e do meio ambiente familiar os primeiros elementos da catequese. Quais são os primeiros elementos? A oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, a oração do Santo Anjo, né? A igreja classifica a família como a igreja doméstica. É lá, na igreja doméstica, ali, pai e mãe que vai transmitir a fé para os seus filhos, vai ensinar a reza do Pai Nosso, vai ensinar o sinal da cruz, como fazer o sinal da cruz, vai ensinar que se pede bênção. Eu não sei se vocês ensinaram seus filhos a pedirem bênçãos, que hoje em dia, infelizmente, os jovens não estão pedindo mais bênção para os pais, né? Infelizmente, não pedem mais a bênção. Não serão talvez mais do que uma simples revelação do Pai Celeste, bom e providente, para o qual as criancinhas hão de aprender logo a voltar o coração. Brevíssimas orações, que elas hão de aprender a balbuciar, constituirão o início de um diálogo amoroso com esse Deus escondido, cuja palavra vão começar em breve a ouvir. Nunca é demais insistir com os pais cristãos para que façam essa iniciação precoce das crianças. É por ela que as suas faculdades hão de ser integradas numa revelação vital com Deus. Tarefa fundamental, exige grande amor e profundo respeito para com as crianças, as quais têm direito a uma apresentação simples e verdadeira da fé cristã. Irmãos, muitas vezes, esse é o papel principal de vocês que são pais e hoje são avós. É vocês transmitirem as primeiras orações para os filhos. Falar de um Deus que ama, de um Deus que não castiga, porque, infelizmente, o que eu tenho... como eu trabalho com oração de coro interior também, como eu sou da renovação carismática, como eu sempre havia dito em todos os lugares que eu vou, há 20 anos, existem algumas frases. É errado. A criança lá, sei lá, está com a mão aqui, vai levar um choque, vai morrer, que não sei o quê, cuidado, Deus não gosta, Deus castiga. Gente, essa frase, Deus castiga, quem disse isso? A pessoa está presa ao Antigo Testamento. Deus castiga. Como que aquela criança vai crescer? Qual o pensamento que ela vai ter de Deus? Qual é a ideia que ela vai ter de Deus? Um Deus que castiga, um Deus tirano, um Deus que não ama, um Deus que não está próximo de mim, um Deus que não cuida de mim, um Deus que é Pai. É aquilo que eu sempre volto a dizer. Há muitas palestras de coro interior que eu digo para as pessoas. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de relacionamento com Deus Pai. Muitas vezes pessoas têm um mau relacionamento com Deus Pai, porque o Pai terrestre que aquela pessoa tem, ela faz a imagem dela do Deus Pai. Muitas pessoas não têm uma intimidade com Nossa Senhora, porque a mãe dela terrestre não passou boa imagem para ela, então ela reprime o sentimento, não tem uma boa união com Nossa Senhora. Então, estão entendendo como que são profundas as coisas? De repente tem alguém aqui que não tem um bom relacionamento com Nossa Senhora, porque a figura da mãe não foi muito boa na vida, não. Ou a imagem de Deus Pai, um Deus que ama, um Deus que cuida, que está próximo, que cura nossas feridas, a pessoa não tem um bom relacionamento com o papai. Então ela tem dificuldade de relacionamento com Deus Pai. Ou a pessoa de Jesus Cristo, o irmão. Não convive bem com os irmãos,
Então a pessoa de Jesus Cristo ela não vai conseguir aceitar muito bem. Vocês estão vendo que estamos sempre uma relação, gente? Vocês acham que eu estou falando mentira isso daí? Qualquer psicólogo também pode dizer isso. Porque a gente projeta para Deus, uma das minhas pregações que eu dei recentemente, que também está no YouTube, eu dizia o seguinte: a sensação que nós temos de abandono de Deus, que Deus nos abandonou, não é que Deus nos abandonou. As pessoas, nossos familiares nos abandonam em algumas decisões nossas, algumas dificuldades nossas, e a gente projeta para Deus. A gente acha que Deus nos abandonou também. Não, Deus nos abandonou. São as pessoas que nos abandonaram. E a gente projeta para Deus. Então a mesma coisa, a imagem de Deus Pai. Cuidado com essas frases. Deus castiga. Deus não vai ficar muito feliz. Deus, olha, mentira. Deus não fica alegre com mentira, não. Aí a pessoa fica crescendo com um monte de imagens distorcidas de Deus. Sabe por quê? Porque ouviu falar. Ou pela boca da mamãe, ou pela boca do papai, ou pela boca do catequista. Por isso que eu falo, gente. Está entendendo, filho? Está entendendo, né? A imagem do pai, se não estiver bem resolvida aí de vocês, aí, o seu relacionamento com o seu pai, você não vai ter um bom relacionamento com Deus Pai, porque a sua imagem negativa do seu pai vai interferir na sua ligação com o pai. E assim por diante, com o irmão, em Jesus Cristo, com Nossa Senhora, quando é com a mãe, e assim por diante. Então, cuidado com algumas palavras. Deus castiga, Deus não castiga não. Deus é amor. Deus cuida de mim. Pessoalmente, não coletivamente. Deus cuida de mim, de você. Deus te vigia, Deus te guarda. Deus te ilumina. Deus te ama. Né? E assim por diante. Crianças, em seguida, passado pouco tempo, na escola e na igreja, na paróquia ou no âmbito da assistência religiosa do colégio católico ou das escolas do Estado, simultaneamente com a abertura a um círculo social mais vasto, chega o momento de uma catequese destinada a introduzir as crianças de modo orgânico na vida da igreja e a prepará-las para a celebração dos sacramentos. Catequese didática, sem dúvida, mas visando o testemunho de fé que há de ser dado. Catequese inicial, sim, mas não fragmentária, pois deverá apresentar, embora de maneira elementar, todos os mistérios principais da fé e sua incidência na vida moral e religiosa das crianças. Catequese, enfim, que há de dar sentido aos sacramentos, mas ao mesmo tempo receber desses sacramentos devidos uma dimensão vital, que a impeça de permanecer simplesmente doutrinal e comunique às crianças a alegria de serem testemunhas de Cristo no meio em que vivem. Eu, particularmente, recebi de Deus um dom para dar catequese para adultos. Eu nunca dei catequese para crianças, porque eu acredito que seja um dom, gente. Eu acredito que seja um dom dar catequese para as crianças, você falar na linguagem delas, que elas possam compreender. É aquilo que eu falei. Ô criança, hoje nós vamos falar sobre a criação do pai. Ao invés de ficar na sala de aula com ela, na sala da catequese, na sala de catequese, vão lá fora. Mostra os animaizinhos, pega a minhoquinha da terra lá. Ó, esse bichinho aqui, ó, foi criado por Deus. O leão, a girafa, o gato, o cachorro, os pássaros, as plantas. Então, quer dizer, para as crianças, você não pode falar como se você estivesse falando para o adulto. É muito diferente isso. Você não pode falar para as crianças da mesma forma que você fala com um jovem, para um adolescente. Tem que ser na linguagem que elas possam compreender, para que depois elas continuem na igreja, caminhem junto, vivam os sacramentos. Quais são os sacramentos? A primeira, a Eucaristia.
Mas antes de receber o sacramento da Eucaristia, qual que é o sacramento? Antes da Eucaristia que a criança recebe? A confissão. Ela vai falar dos pecadinhos. A criança não tem noção, ela não vai nem ter noção do que é pecado. Ela vai falar coisa assim pro padre ali. Eu lembro até hoje a minha primeira confissão. Eu lembro até hoje, criança. Padre, eu joguei. Eu nunca tinha feito isso. Padre, eu joguei pedrinha na janela do vizinho. Eu não tinha visto, não tinha feito isso. Eu imaginei o pecado ali, porque eu não tinha noção. Criança não tem essa noção de pecado também como nós temos. Então, quer dizer, existe uma maneira de você falar de pecado para elas. Que elas vão compreender. Não sejam tão duros também. Porque ela está em fase de crescimento ali. Ela está em fase de descobrir as coisas. Aí mostra aquele monte de coisa que não pode. Aí a criança fica, que Deus quer esse daí? Que me proíbe fazer tudo. Não pode isso, não pode aquilo. Né? Então, para a criança tem que ter uma maneira de falar. Mas que seja transmitida a fé para a criança. Não com doutrinas, como aqui está o documento. Não doutrinário, uma catequese de doutrinas. Não, que elas possam compreender, porque a criança está em fase de amadurecimento inteligente, descobrir as coisas. Então, para a criança, dê o alimento necessário para ela. Não fale para as crianças como se você estivesse falando para um adulto, para um jovem. Quem é de vocês que dá catequese para as crianças aqui? Olha, vocês têm uma maneira de vocês falarem. Então, não falem para as crianças como se vocês estivessem falando com um adulto. Existe toda uma dinâmica com crianças. Toda uma dinâmica. Ok? Não falem para as crianças, não falem que você fala para mim, porque ela vai entender. Para a criança é uma linguagem simples, mas nunca fujo da fé. Nunca fujo da fé. Nunca fujo do centro da catequese. Jesus Cristo. Fala daquele Jesus Cristo que o apóstolo encosta a cabeça no peito de Jesus. Fala daquele Jesus que conversou com a samaritana, que falou dos pecados dela lá, mas falou de uma forma tão maravilhosa que ela se encantou com a pessoa de Jesus Cristo e foi transmitir para os outros. Fala daquele Jesus que curou a sogra de Pedro. Olha, Jesus cura também. Se papai e mamãe estiver doente, vai lá, pede para Jesus curar. A criança tem uma fé, gente. Tem uma fé maravilhosa. A criança pode realizar ali, dentro da casa dela, um milagre de transformar toda a família numa família totalmente cristã. Então, não jogue para as crianças sementinhas do mal, coisas que não são de Deus. Não fale aquilo que Deus não é. É a imagem que você faz de Deus, está distorcida, aí você passa para os outros. Não é. Então, muda a imagem que você tem de Deus Pai. Aquela imagem que você tem de Deus Pai na sua cabeça, tire, não passe, porque essa imagem é distorcida, não é a verdadeira imagem. Bom. Adolescentes. Depois chega a fase da puberdade. Eita, a fase da puberdade e da adolescência, com que esta idade representa de grande e de arriscado. É o tempo da descoberta de si mesmo e do próprio mundo interior, o tempo dos planos generosos, o tempo do desabrochar do sentimento do amor, com os impulsos biológicos da sexualidade, o tempo do desejo de estar junto com os outros, o tempo de uma alegria particularmente intensa, ligada à inebriante descoberta da vida. Muitas vezes, porém, é simultaneamente a idade das interrogações mais profundas, das indagações angustiadas, ou mesmo frustrantes, de certa desconfiança em relação aos outros, acompanhada do debruçar-se sobre si mesmo, fechando-se. É a idade, por vezes, dos primeiros fracassos e das primeiras amarguras. Ora, a catequese não pode ignorar tais aspectos facilmente variáveis deste delicado período da vida. Uma catequese capaz de levar o adolescente a uma revisão da sua própria vida e ao diálogo. Uma catequese que não ignore os seus grandes problemas, o dom de si, a crença, o amor e sua mediação, que é a sexualidade.
poderá ser decisiva. A apresentação de Jesus Cristo como amigo, como guia, como modelo ideal capaz de provocar a admiração e arrastar a imitação. Depois, a apresentação de sua mensagem de molde a poder dar respostas aos problemas fundamentais. Finalmente, a apresentação do desígnio de amor de Cristo Salvador, como encarnação do único amor verdadeiro, com possibilidade de unir entre si os homens. Tudo isso poderá proporcionar a base para uma autêntica educação na fé, mas hão de ser sobretudo os mistérios da paixão e morte de Jesus, aos quais São Paulo atribui o mérito da sua gloriosa ressurreição, que mais poderão dizer a consciência e o coração dos adolescentes e projetar luz sobre os seus primeiros sofrimentos e sobre os dos mundos que eles estão a descobrir. A igreja aqui agora está falando da fase da adolescência, quando aquela criança deixa de ser criança para entrar no mundo da adolescência. Se não me engano, começa de 11 para 12 anos de idade. Né? Muitos pais falam assim, não é uma criança com 15 anos de idade, é uma criança. Né? A palavra, o termo criança, eu entendo muito bem quando o pai quer dizer criança, mas não é mais criança. O ano passado, os meus 2 sobrinhos estavam com 11 anos de idade, a gente foi festejar o Dia das Crianças, foi levar para o Natal, e eu disse para ele assim, hoje vai ser o último presente que eu vou dar para vocês, porque vocês não são mais crianças. Então, no Dia das Crianças, vocês não vão ganhar mais presente, não, agora vocês são pré-adolescentes. Então, irmãos, cada ser humano aqui, todos nós passamos por etapas. Nós éramos na primeira infância, os bebezinhos, depois nós nos tornamos crianças, depois nos tornamos adolescentes. Quando vocês entraram na adolescência, quando eu entrei na adolescência, quais foram os conflitos, quais foram as descobertas de si mesmo que vocês descobriram? Né? Mudança física, mudança hormonal, né? O pensamento muda, os desejos. Por exemplo, quando você entra na adolescência, é raro você ver também que os filhos começam a andar mais com os pais, começam a fazer amizade, vai para os lugares com os amiguinhos. Então tem que se entender, cada fase da vida tem que se dar um processo. Aí fica insistindo com os adolescentes coisas que vocês viveram e muitas vezes mal resolvidas. Como foi a sua adolescência? Quem te ajudou a passar da fase infantil para a fase adolescente? Papai e mamãe falaram para vocês algumas coisas? Hein? Será que papai e mamãe falou? Olha, agora você é um homenzinho. Olha, agora você é uma mulherzinha. Então, existe uma fase. Essa fase que a igreja está falando, descobertas de si. As interrogações, as indagações que vai ser feito. Eu dizia justamente para uma moça que tem uma filha de, acho que tem 13 anos hoje, linda menina. Eu falei para ela assim, a sua filha, quando ela vê a amiguinha dela com 13 anos de idade, já grávida, quando ela vê a amiguinha dela de 13 anos de idade, igual ela, grávida, ela vai achar normal. Qual que é o seu papel? Falar para ela que aquilo não é normal, engravidar com 13 anos de idade. Existe uma fase das indagações que os adolescentes fazem. Se vocês, catequistas, não derem resposta, não souberem passar bem por essa fase da vida de vocês, de criança para adolescente, como que vocês vão entender a fase dos outros adolescentes? Das indagações, das perguntas, porque eles estão cheios de perguntas, gente. Eles estão descobrindo o seu corpo, eles estão descobrindo o metabolismo do seu corpo que está diferenciando. Tudo isso está entrando. Então começa a vir um monte de perguntas, um monte de interrogações. É nesse momento que nós devemos também transmitir a fé para os adolescentes. Transmitir a fé. Cristo vive. Só que vai a pergunta anterior, como que você passou a sua adolescência? Ao papai e mamãe, o titia, avó, o avô, falaram agora das coisas novas que vocês vão estar vivendo? Os grandes amores, né? Porque agora o coraçãozinho vai começar a bater pelo outro,
Não vai ver mais aquela pessoa como amigo, como amiguinha. Vai se interessar pelo outro e assim por diante. Então a igreja aqui, no princípio, ela foi classificando tudo. Todas as mudanças que acontecem da fase de criança para a adolescência. Mas também para o adolescente, cheio de dúvidas, é o melhor momento agora de responder as questões que eles estão vivendo. É aquele negócio que eu falo, muitas vezes, a imagem que os adolescentes têm dos pais, eles vão carregar essa imagem falsa de Deus Pai, a falsa imagem de Jesus Cristo, a falsa imagem da mãe, por causa do relacionamento dentro de casa. É uma fase, a igreja fala, então deve se anunciar também Jesus Cristo ali, conhecendo a fase de cada um, a fase que você e que eu vivemos. Hoje somos já tudo adultos aqui. Somos todos adultos aqui já não somos mais adolescentes, nem jovens. Qual que é a sua idade? Você tem o quê? Uns 23 anos? Exatamente. Aí, viu? Não é nem jovem, mas ele é. Já está na fase de adulto aí já. Então, existem nossas fases. Nós agora somos todos já adultos aqui. E como que vocês passaram as fases? A primeira infância, criança, adolescência, juventude e agora a fase adulta. Existem fases. Eu dizia, algumas semanas atrás, com uma mulher, eu dizia assim, eu cheguei nisso, eu não sabia que isso era tão que mexia mesmo. Eu estou com 41 anos hoje. 41. O ano passado eu estava com 40. O ano passado foi o tempo que eu me questionei. O que foi que eu fiz? O que foi que eu deixei de fazer? É a idade do homem, sexo masculino. Você já tem mais de 40 anos? Não chegou aos 40, não? Você já não chegou aos 40 também não, né? Está novo ainda, né? Ok. Você já passou dos 40, né? Vou pegar ele e eu aqui como exemplo. O homem, sexo masculino, quando chega aos 40 anos de idade, aos 40 anos de idade, 4 por 7, ele se questiona. A psicologia do homem, todo homem passa por isso, ele se questiona. O que ele deixou de fazer? O que eu fiz? O que eu vou fazer? É o questionamento do homem, sexo masculino. Eu entrei nesse questionamento quando eu estava com 40 anos. Quando eu fiz 39 para 40, eu comecei do nada. Comecei a me questionar. O que eu deixei de fazer? E eu expliquei para a mulher. Seu marido daqui a 3 anos vai precisar de você. Daqui a 3 anos vai se questionar. Ele vai perguntar para você, de repente, um monte de vezes, a mesma coisa. Mulher, o que nós deixamos de fazer? O que eu deixei de fazer? Está bem a família, assim, não sei o quê? São questionamentos do ser humano, masculino, normal. Então, são fases. São fases. Isso vai chegar para vocês, ainda que não chegar aos 40, vai chegar. Vocês vão questionar sobre a vida de vocês. Vocês vão questionar. Vai ser uma coisa tão natural. Vai ser tão natural que vocês... Isso é só um ano. Né? Depois, com 41, já começa a ficar um pouco mais livre dessas ideias aí. Mas você se questiona mesmo. É uma fase. Então, você conheça bem as suas fases. Conheça bem. Porque são elas que vocês vão passar adiante para os outros que estão vindo. Jovens. Com a idade da juventude, chega o momento das primeiras grandes decisões. Apoiados, porventura, pelos membros da família e por amigos, contudo, entregues a si mesmos e a sua consciência moral, são jovens que passam a ter de assumir por si próprios a responsabilidade do seu destino, de modo cada vez mais frequente e determinante. O bem e o mal, a graça e o pecado, a vida e a morte afrontar-se-ão no mais íntimo deles mesmos, como categorias morais, certamente, mas sobretudo como opções fundamentais que eles têm de assumir ou rejeitar com lucidez, conscientes da própria responsabilidade. É evidente que nesta fase, uma catequese que denuncia o egoísmo, apelando para a generosidade, que apresente sem simplismo nem esquematismo ilusórios o sentido cristão do trabalho, do bem comum, da justiça e da caridade, uma catequese da paz entre as nações e da promoção da dignidade humana, do desenvolvimento da libertação, tais como estas coisas são apresentadas nos documentos recentes da Igreja,
terá de completar de maneira feliz no espírito dos jovens uma boa catequese das realidades propriamente religiosas, a qual nunca deve ser descurada. A catequese assume, então, uma importância considerável. É o momento em que o Evangelho poderá ser apresentado, compreendido e acolhido como algo capaz de dar sentido à vida, e por isso de inspirar atitudes de outra forma inexplicáveis, como, por exemplo, a renúncia, o desapego, a mansidão, a justiça, a fidelidade aos compromissos, a reconciliação, o sentido do absoluto e do invisível, etc. Outros tantos traços que hão de permitir identificar determinado jovem entre seus companheiros como discípulo de Cristo. A catequese é de preparar deste modo os grandes compromissos cristãos da vida adulta, no que diz respeito, por exemplo, às vocações para a vida sacerdotal e religiosa, há a certeza de que muitas delas nasceram no decurso de uma catequese bem feita durante a infância e durante a adolescência. Desde a primeira infância até o limiar da maturidade, a catequese torna-se, pois, uma escola permanente de fé que segue as grandes linhas da vida, a maneira de um farol que ilumina o caminho da criança, do adolescente e do jovem. Irmão, o que a igreja está falando? Quando se entra na fase da juventude, entra a fase de deixar o lar, de se fazer uma faculdade, de pensar na sua vida profissional. O que eu vou ser? Né? Quando eu estava na França, o padre pediu para que eu desse um retiro a respeito de vocações. E eu dizia, diante do ensinamento da igreja, que quando se chega na fase da juventude, os pais não podem obrigar os seus filhos e filhas a serem o que eles querem. Está entendendo? Porque tem muita gente hoje frustrada profissionalmente, gente. Existe muita gente frustrada profissionalmente. Muitas vezes há aquela tradição na família. A família toda é médica, o meu filho, minha filha deve ser médico, deve ser médico. Mas de repente, aquela criança, aquele jovem lá, não tem os dons necessários para ser médico. Ou uma médica, um exemplo. Aí a pessoa vai levando com a barriga, vai levando os estudos, se forma, quando se torna um médico monstro, uma médica monstra. Por quê? Porque há frustração. Há frustração aí. Então, o profissionalismo não está ligado à frustração, não, gente. Profissionalismo é um dom. Quantos pais que poderiam ser uns bons padres? Quantos padres que poderiam ser bons pais de família? Muitas vezes estavam na vocação errada. Por quê? Justamente por causa disso. Vai levando, vai obrigando. Você tem que ser aquilo que nós estamos falando. Só que a pessoa não tem aptidão nenhuma para aquilo. O pai trabalha como mecânico lá e quer que o filho continue na profissão dele, mas o filho quer ser um jardineiro. O filho quer ser um psicólogo. O filho, de repente, quer entrar para uma vida religiosa. Eu conheço pais que já disseram para mim, eu prefiro que meu filho seja um ladrão do que ser um padre. Gente, qual é a imagem dessa pessoa que tem da religião? Para falar uma coisa dessa? Eu já ouvi, viu? Não estou inventando. Tem pessoas que preferem, tem pais que, eu gostaria tanto que minha filha fosse para um convento, eu gostaria tanto que meu filho fosse para um seminário. Né? Bonito. Mas tem pais que não, porque não entendem o que é viver para Deus. Não entendem. Então não permitem que os filhos sigam o caminho para a vida sacerdotal religiosa. Não permitem. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma imagem distorcida do quê? Da religião. Estão entendendo? Existem vários fatores aí que a gente nem imagina. Quando a gente ouve uma pessoa falar, denunciar tal coisa que ela não gosta, tem sempre por detrás uma história, gente. Então a fase agora da juventude é essa fase de questionamento. Eu vou procurar a minha vida profissional, tudo isso. O jovem, nesse momento, ele tem interessado só no material, viu? E aí entra de novo a catequese. Jesus trabalhou com mãos humanas.
Jesus seguiu a profissão que o pai dele tinha como carpinteiro, como diz a palavra. Jesus sentiu com o coração humano. Jesus amou com o coração humano. Gente, olha que lindo vocês falarem isso para os jovens. Jovens, Jesus não está longe da sua profissão, do seu chamado para você ser um bom profissional, como Jesus o foi também. Mas nunca desligue a sua vida agora profissional da sua vida religiosa. É nesse momento que você vai mais precisar também de Deus, para que Deus te ilumine nas suas decisões, para que Deus te conforte no momento de perda, de renúncia. Essa palavra renúncia também, eu sempre digo para as pessoas, vocês que hoje já são profissionais, que já tiveram seus cursos, seus cursos superiores na faculdade, quantas coisas vocês renunciaram? Festas, boas roupas, boa alimentação para aquele curso. Isso é uma renúncia. É uma renúncia. A pessoa quer ser advogado. É 5 anos, 6 anos, acho que para ser advogado. A pessoa vai renunciar a sair com os amigos. Ela vai renunciar a comprar roupa boa. Por quê? Porque aquele dinheiro vai ter uma direção. Esse meu dinheiro aqui é para pagar a faculdade. Ela vai deixar. Então, o jovem, ele vai entrar nessa fase também, das renúncias. Ele vai ter que saber lidar com as renúncias. Então, Jesus, ele fala, aquele que se renunciar a si mesmo, para me seguir, tem que me seguir. Como me segue? Renunciando a si próprio. Agora vai entrar a palavra de Jesus aí. Jovem, você vai ter que abrir mão de muitas coisas para você ser aquilo que você quer ser. Estão entendendo as fases da vida? A igreja está clara quanto a isso. Os questionamentos que todos nós passamos. Então, cada momento, cada etapa da nossa vida, existem os questionamentos e a igreja entra na catequese. Esse é o plano de vocês. Vocês que dão aula, vocês que dão catequese para jovens, adolescentes, são esses os questionamentos que estão vivendo. E vocês devem entrar sempre com a luz da palavra de Deus. Sempre a pessoa de Jesus Cristo. Sempre. Nunca esquecer disso. Deficientes. Trata-se, antes de mais, das crianças e dos jovens deficientes físicos ou mentais. Têm direito, como quaisquer outros da sua idade, a conhecer o mistério da fé. As dificuldades que eles encontram por serem maiores tornam também mais meritórios seus esforços que os dos seus educadores. É motivo de regozijo verificar que organismos católicos que se dedicam especialmente aos jovens deficientes quiseram trazer ao sínodo a contribuição da sua experiência neste campo e ao sínodo vieram buscar um desejo renovado para melhor enfrentar esse importante problema. Tais organismos merecem ser vivamente encorajados nessa sua preocupação de procura. Eu não sei se tem deficientes na turma de vocês aí, tem? Deficientes físicos, algum de vocês tem? A paróquia tem algum deficiente? Especial, ele é especial. É o quê? Síndrome de Down. A senhora também tem? Está vendo como que a igreja, ela atualiza aquilo? Ela está atualizando. Existem, e a gente não pode permitir, a gente não pode não permitir que essas pessoas venham até nós. Para elas, eu nem imagino como que vocês devem ensinar para elas. Não imagino. Não consigo imaginar como que é a explicação do Evangelho para essas crianças. Deve ser uma coisa glamourosa. Deve ser uma coisa muito linda. Porque são deficientes, pessoas que não têm a nossa maturidade, não têm o nosso conhecimento. Deve ser um cuidado. Eu acho que vocês estão tratando, não sei, eu não imagino, mas deve ser uma coisa muito fabulosa. Deve ser muito Eu fabulosa. acho que é assim, é difícil. É difícil. É difícil porque você tem, assim, eles têm que estar inseridos junto com outras crianças que têm um outro ritmo, uma outra visão até do mundo, porque eles são mais infantis, eles são mais puros. Então, por um lado, um enriquecimento, na medida em que eles trazem a pureza, aquela coisa gostosa, eles são espontâneos, eles não têm os filtros que as outras crianças têm.